Olá, meus amados, que bom estarmos de volta na transmissão da Mira da Saúde. Isso é bom demais. Estava com muita saudade de vocês e também apresentar a verdade para vocês. Como que está sendo 2022? Tá legal? Espero que sim. No mundo médico, houve um acontecimento inédito. Você já deve conhecer um transplante de coração de porco. Eu não sei se foi de porco ou de porca, não importa. Um coração de um animal que não seja ser humano, foi porco. Este coração foi transplantado para um homem de 57 anos que tinha doença cardíaca terminal, que não tinha outro jeito, segundo o pensamento humano, né? Aqui vocês estão vendo na tela a foto histórica onde este coração de porco vai ser transplantado neste paciente, David. Que coisa, né? Para poder, então, ter mais certeza de que este coração não será rejeitado, eles, então, fizeram uma alteração genética no porco para que não haja aquela rejeição brava. Né? Normalmente tem que apresentar a rejeição, mas fez a modificação genética no porco para que seja aceito este coração no ser humano. Mas que avanço da tecnologia na área de biomedicina ou na área biológica. Coisa incrível, né? Muitas décadas atrás, as pessoas, os que estavam bem avançados, imaginavam fazer este tipo de transplante. Já fizeram algumas tentativas, não tiveram sucesso definitivo. Mas esta vez o mundo médico está achando e esperando que abriu agora o caminho de transplante de órgãos dos animais no ser humano, já que tantas e tantas pessoas esperam na fila de transplante, seja do coração, fígado, os rins, enfim, aqueles órgãos que entram em falência e não tem como substituir, porque não morre tanta gente, mesmo que morra, tem mais gente que precisa dos órgãos do que doadores, né? Então, realmente, agora está abrindo este novo caminho na história da medicina. Isso para ser humano bastante finito, limitado. E hoje eu quero mostrar rapidamente a parte de ciência verdadeira, onde nós conhecemos como célula-tronco. Você também já ouviu falar de célula-tronco. Deixa eu mostrar o que é célula-tronco. Recapitular, né? É bom repetir o tempo todo para nós então termos a firmeza, ter a convicção. A parte mais essencial que nós precisamos lembrar é qual é minha identidade. Quem sou eu? Quem você é? Conhecer isto é fundamental para solucionar qualquer problema que surge durante a nossa existência. Aqui está a célula-tronco. O que é célula-tronco? Vamos lá. Vamos ampliar um pouco. Aqui está óvulo e espermatozoide entra,
torna-se um ovo, uma célula perfeita para diferenciar para todos os tipos de células de um ser completo. Então, os nomes não interessam, mas só acompanhe. Vai dividindo 2 células, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, enfim, vai multiplicando através da divisão mitótica e chega um momento que forma-se este grupo de células. Você está lendo aqui pluripotente. O que quer dizer célula pluripotente? Que tem capacidade para diferenciar tudo quanto tipos de células que compõem todo o nosso organismo. São 277 diferentes tipos de células dentro do nosso organismo. E estas células pluripotentes, ou também chama-se célula-tronco, porque quando sai um tronco a partir da semente, isso na planta, né? Sai o tronco, de um tronco forma-se vários galhos. Então, esta analogia, a partir de uma única célula, célula-tronco ou célula pluripotente, pode diferenciar para todos 277 tipos diferentes de células. Que maravilha, né? E assim, fomos formados assim, apareceu o coração aos 3 meses da concepção, aparece no sistema nervoso, sistema imunológico, sistema respiratório, sistema urinário, sistema de pele, endócrino, enfim, todos os sistemas através de órgãos e assim um ser completo. Desta forma que todos os seres humanos existem. Sua origem é única célula, união de espermatozoide e óvulo. A partir daí, célula-tronco e a diferenciação. Aí então surge uma pergunta: como que diferencia? De onde vem este mistério de diferenciação? Realmente é mistério. O mundo médico fala, isso é no processo evolutivo, isso acontece. E não existe mais outra explicação. Mas eu não consigo engolir esse tipo de explicação muito vaga, né? Não existe nada de ciência nisto. Mas para que haja diferenciação, precisa haver estimulação de genes específicos que funcionam como aquela célula específica. Por exemplo, célula do fígado, que faz todo o metabolismo. É um tipo de célula de fígado. Outro tipo de célula do fígado é para proteger o próprio fígado. Células de vasos, artérias e veias, também células linfáticas. Enfim, para formar um órgão, tem várias células diferentes. Quando é que isso ocorre? Quando ocorrer a estimulação de genes. Como que genes são estimulados? Através da energia. De onde vem esta energia? Dentro do processo evolutivo? A mãe gestante que dá? O pai que deu espermatozoide que faz isto? Por acaso? Por si só? Tudo é muito vago, né?
torna-se tão simples se nós aceitarmos coerente, lógico, racionalmente, que há um planejador, há um que faz projeto de existir mais um ser neste mundo. Aí ele faz com que haja todo esse processo. Se a gente aceitar que precisa haver um Criador para fazer isso, e ele faz com muito bom gosto, com muita alegria e muita vontade, porque está criando mais um filho, torna-se muito simples. Quando existe o amor para gerar mais um filho, realmente tudo é simples. Nada de misterioso, nada de complicado, nada de milagre, mas é tão óbvio para o nosso Criador. Então, eu creio assim. Criador que tem vontade de gerar mais um filho ou mais uma filha, então ele que aciona desde emissão de espermatozoide e óvulo preparado para espermatozoide viajar e penetrar dentro do óvulo e depois formar ovo, ocorrer a divisão da célula e formar célula-tronco e diferenciar. Enfim, depois de 99 meses, aí vem uma nova criatura. Que maravilha, né? É tão simples. Mas isso é na formação. Mas é quando algum órgão fica doente durante a vida, como aquele senhor de 57 anos, que não tinha outro jeito, segundo o ser humano. Será que nesse caso também o coração pode ser regenerado? Eu diria, pode. Se ele acreditasse no Criador, sem ter nenhuma dúvida, aquele coração que humanamente é impossível de regenerar, certamente tem chance para regenerar. De que forma? Simples. O Criador quer isto. Quer eliminar toda a causa que levou este homem a ter aquela alteração, aquela doença. Quando eliminar a causa, a regeneração da parte morta, parte danificada é tão simples. Porque todo dia este processo de regeneração ocorre no corpo humano. Simplesmente ocorre. O que eu posso fazer? O que o médico pode fazer, já que esta regeneração diária por causa do célula-tronco adulto, não embrionário, que existe dentro do nosso organismo, em cada órgão tem célula-tronco, no coração tem célula-tronco do coração que regenera todo um novo coração, no fígado, no cérebro, nos rins, no pâncreas, nos pulmões, tireoide, pele, ossos, enfim, todos os órgãos têm célula-tronco adulto que restaura tudo. Criador é bom, muito sábio. Faz isso sem colocar nenhuma condição. Sabe por quê? Agora preciso abrir a Bíblia, o verdadeiro livro de ciência,
Somente aí tem resposta. Então, meus amados, vamos lá? Preciso abrir porque eu estava examinando a palavra, descobri esta verdade que Jesus falou nos evangelhos. Fiquei sobremaneira feliz e alegre. Eu pensei, eu preciso levar esta verdade para meus amados, aqueles que seguem o nosso canal, programa New Start. Realmente é um canal em português que fala verdade, para que você que assiste tenha plena certeza, convicção e a esperança, a fé e o amor para você vencer este mundo, vencer o mundo de morte e ser transferido para o mundo da vida. Vamos então para a Bíblia. Primeiro quero apresentar aqui em Marcos, capítulo 12. Quando eu estava lendo isto, eu caí na gargalhada. Veja só, capítulo 12 de Marcos, a partir do verso 18. Então, os saduceus é um grupo de pessoas na época de Jesus, judeus, que dizem não haver ressurreição. Aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. Realmente, Moisés deixou escrito isto. Em Deuteronômio, capítulo 25, versos 5 em diante, Moisés falou assim: Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. É um sistema excelente para que o nome de um homem sempre tenha seu sucessor, jamais desapareça, jamais seja apagado o nome em Israel. Excelente, não é? Então, meus amados, isso Moisés falou. Os saduceus conheciam este costume entre judeus, israelitas. E assim trouxeram este caso, não sei se caso real ou a invenção deles. Veja o que eles falam. Ora, havia 7 irmãos, voltei para Marcos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Mas que família, né? Bom, aconteceu. Já vamos aceitar. E aí, eles perguntam, na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Uau, que pergunta difícil, não é? Aparentemente.
Mas para Jesus, nada é difícil. Isso que eu vibro. Para Jesus, tem resposta para tudo, tem solução para todos os problemas. E Jesus responde: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Olha que coisa, gente. Que impressionante. Saduceus, escribas, fariseus, sacerdotes, eram grupo de pessoas que conheciam mais a Escritura. O povo comum, por causa de seus afazeres para a sobrevivência, conheciam, mas não tanto profundo. Mas Jesus falou para estas pessoas que estavam perguntando, saduceus, que não acreditam na ressurreição, não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Isso pode acontecer hoje. Realmente pode acontecer. Estuda não somente o Velho Testamento, mas o Novo Testamento completo. E ainda para os adventistas do sétimo dia, pode examinar todas as todos os escritos da Ellen G. White, mas sem conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Isso é uma realidade atual dentro da Igreja Adventista do sétimo dia. Eu recebo várias perguntas, porque não entende uma passagem ou um contexto da Bíblia, porque contradiz com outro contexto. Isso acontece demais. Mas continuemos. Jesus continua falando: pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? O que está escrito em Êxodo capítulo 3. Ora, ele não é Deus de mortos. Quem é ele? Ele não é Deus de mortos. Se a gente ler Êxodo capítulo 3, vamos ler. Vamos ler rapidinho. Aqui, Êxodo capítulo 3. O que está acontecendo? Verso 2, né? Apareceu-lhe o anjo de Jeová numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo Jeová que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou. Quem é eu sou? Jeová, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó.
Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Jesus está relatando este acontecimento. E ainda ele falou em Marcos 12, 27. Ora, ele, Jeová, não é Deus de mortos, porque ele falou o quê? Eu sou Deus de Abraão. Opa, foi para onde? Eu sou Deus. Cadê? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Agora que nós precisamos pensar um pouco. Abraão, Isaac e Jacó já haviam mortos há muito tempo, não foi? Porque agora Moisés, logo antes de libertar o povo Israel do Egito, então já faz tempo, mais de 400 anos atrás, é que Abraão morreu, mas Deus está considerando que Abraão estava vivo. Uau! Mas você tá demais. Então vamos para Lucas. Lucas descreve a mesma coisa. Para encurtar, vamos ler a parte final. Jesus responde assim: vou ler a partir do verso 35, né? Vamos ler. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar. Aí fala de Moisés, ou fala de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Verso 38. Ora, o Deus não é Deus de mortos, Jeová, e sim de vivos, porque para ele, para Jeová, todos vivem. Uau! Realmente é tremenda verdade. Para Deus, todos vivem. Só aqueles bons? Não. Mesmo os ímpios, para Deus, eles vivem mesmo depois da morte. Que coisa, hein? Que coisa, hein? Uau! Eu fiquei meditando sobre este assunto. Para Deus, todos vivem. Não são somente os salvos que vivem, mas sim aqueles que nós consideramos perdidos, não salvos, porque rejeitaram o Evangelho, rejeitaram Jesus Cristo. Inclusive, esses daí também vivem. Sabe por quê? Porque todos vão ser ressuscitados. Todos. Os ímpios também serão ressuscitados. Não somente justos.
Todos. Mas você vai dizer, mas os ímpios, na segunda ressurreição, eles vivem, mas eles vão morrer logo depois. Tá, então vamos esclarecer este assunto. Para Deus, todos vivem. Lucas capítulo 20, verso 38. Guarde bem isto e, por favor, medite sobre isso que Jesus falou. Deus é Deus dos vivos, não dos mortos. Tá. Vou dar 2 exemplos. Uma pessoa acreditando na ressurreição e ainda falando para seus próximos semelhantes quanto à ressurreição, esta verdade. Olha, Jesus disse em João capítulo 11, eu sou a vida e a ressurreição para Marta. Jesus é ressurreição. Ele mesmo foi ressuscitado e foi ao céu, está sentado na destra do trono do Pai. Então, durante a existência, uma pessoa acreditou nisto e pregou isto. Ele morreu. Mas para Deus, ele está vivo. Outra pessoa, secularizado, vivendo sem conhecer o Evangelho, mesmo sendo apresentado, rejeitando o Evangelho, viveu totalmente desregrado e um dia também chegou seu fim. Morreu. Para Deus, este também vive. Agora, ocorre a ressurreição quando Jesus voltar. E aí, esse primeiro homem, uau, que maravilha! Aí enxerga seus amigos, amados, queridos. Não falei que Jesus é ressurreição? E olha aí a prova, somos ressurretos. Abraça. Uau. Nós acreditamos na verdade. Que maravilha! Confirma aquilo que acreditava. E agora tem vida para sempre. Eu sou filho de Deus real. Antes era filho de Deus pela fé, porque ainda não havia morto. Mas era filho de Deus, porque iria ressuscitar. Agora, não é pela fé, é real. Eu sou filho de Deus, herdeiro de vida eterna. Regozijo, aleluia! Todos, aqueles que ressuscitam nesta ocasião. Uau! Que maravilha! Aí, outro caso, segundo homem, também vai ser ressuscitado, porque para Deus todos vivem. Vai ser ressuscitado. Quando? 1000 anos depois. Aí ele ressuscita. Mas eu não morri? Eu morri com aquele sofrimento tremendo na UTI, pessoal tentando me reanimar, e eu sofri tanto. Morri, mas agora estou vivo. De repente, enxerga aqui. Puxa vida, aquele cafajeste que roubou meu dinheiro e assaltou
venga, eu vou levar, vou pegar esse cara aí, vou esmagar. E também outro homem poderá pensar, aqui estou vendo várias oportunidades para eu enriquecer, porque era crânio, gênio de investimento antes de morrer. Uau! Eu estou vivo de novo, tenho mais uma oportunidade para poder fazer isto? Maravilha! Mas como que eu vivi? Como que estou vivo agora? Que coisa estranha! Existe a ressurreição? Uau! Isso eu não sabia. Nunca aceitei disto. Vendo a realidade também não vai conseguir aceitar. Porque seu coração, seu caráter nunca vai mudar. Porque dentro da oportunidade que ele houve, jamais desenvolveu este caráter de não duvidar a palavra de Deus. Realmente aceitar a palavra de Deus não foi o caráter dele. O que vai acontecer? Satanás, autor da morte, que levou tantas pessoas para duvidarem a verdade, a palavra de Deus, mais uma vez engana. E todos serão enganados. Todas as pessoas, sem exceção nenhuma, serão enganadas. O que eles vão dizer? Uau! Aqui, ó, tem tanta gente capacitada para destruir ou possuir aquela cidade onde tem seres humanos, onde as pessoas tinham aceito, enquanto teve esta oportunidade, a verdade, Jesus Cristo. Vamos conseguir? E assim Satanás engana. Meus amados, caráter não se muda de uma hora para outra. Caráter se forma durante a vida inteira. Quanto mais antes você experimentar o caráter de Jesus Cristo e desfrutar este amor incondicional, então você vai querer viver para sempre, porque amando incondicionalmente realmente tem significado para viver para sempre. No sofrimento, no ódio, na raiva, ira, não tem vontade de viver para sempre. Nesse caso, é melhor morrer logo. Estou morrendo de raiva. Que morrer, porque não dá gosto para viver. Muitas pessoas pensam que tendo muito recurso material, então vai dar vontade de viver. Impressionante, meus amados. O suicídio existe mais nos países desenvolvidos, entre as pessoas que usufruíram, desfrutaram tantos bens materiais, porque isso não oferece verdadeira liberdade, verdadeiro prazer para viver. Meus amados, acreditar na ressurreição, isso nos proporciona hoje, nesta oportunidade, neste tempo, que qualquer célula danificada, morta, substituída pela cicatrização, tem como ser restaurado, regenerada.
Tem sim. A medicina de regeneração através de célula-tronco não é nada estranha para a sociedade médica. Por eu crer plenamente, algumas pessoas falam, olha, você está ficando velho. Não importa. Não importa que idade avança, mas meu interior é renovado cada dia. A força também não desaparece. Moisés, que viveu em torno de 40 anos mais do que pessoas normais da época, ele escalou a montanha onde Deus apontou para poder olhar toda a terra prometida a Canaã. A visão dele não era degenerada. Então, meus amados, nesta mira da saúde, eu vou afirmar com convicção, todos os órgãos podem ser regenerados quando por alguma doença acontecerem dano e tornarem ineficiente para funcionar. Pode acreditar nisto, isso através da ciência e também a verdadeira ciência, a Bíblia, nos dá toda esta convicção. Vamos agradecer. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é vida. Jesus venceu a morte. Nós também podemos vencer a morte. Que possamos escolher para acreditar esta realidade de que Jesus venceu a morte, Ele é Filho de Deus e pela fé hoje, cada um que acredita, também com Jesus, em Jesus, somos filhos de Deus, imortais. Rogamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima!